Ayla apertava contra o peito o velho caderno de anotações onde rabiscava seus sonhos, ser professora, comprar uma bicicleta usada, quem sabe um dia ver o mar. Mas naquela noite, enquanto a chuva martelava o telhado de zinco e o vento soprava como um presságio sombrio, seu mundo desabava com um estrondo profundo e irreversível. Você vai obedecer, Ayla, disse o pai, com a voz dura como pedra. Isso é comovente, de um jeito cruel, murmurou a mãe, evitando encará-la. Ayla tinha apenas 20 anos e nunca havia beijado um homem. Era virgem, inocente, cheia de fé nas pessoas. Mas a miséria bateu à porta da família, e com ela veio o acordo maldito. Sua pureza seria vendida a um milionário turco, um homem conhecido por sua frieza e reputação temida nos bastidores do poder. Vocês não podem fazer isso comigo, gritou ela, a voz rasgando a sala como um trovão de dor. Eu sou um ser humano, não uma mercadoria. Mas seus gritos se perderam no silêncio brutal. O dinheiro já havia sido entregue. A decisão estava tomada. Ela seria levada para Istambul na manhã seguinte. A madrugada foi uma prisão de lágrimas. Ayla se ajoelhou no chão do quarto apertado, implorando a Deus por um milagre, por um sinal, por qualquer coisa que a libertasse daquele destino impiedoso. Mas tudo o que recebeu foi o silêncio. Um silêncio que gritava mais do que qualquer resposta. No dia seguinte, a jovem embarcou em um carro preto com vidros escuros. O motorista não disse uma palavra. Ayla, vestindo um vestido simples de algodão e segurando uma única mala com suas poucas roupas, parecia uma flor arrancada à força do jardim da inocência. Horas depois, o carro estacionou diante de um portão de ferro colossal. A mansão era imensa, fria, um monumento de poder e solidão. O céu turvo refletia o vazio que ela sentia por dentro. 2 seguranças a conduziram para dentro, e uma empregada a deixou em um quarto luxuoso, decorado como se quisessem apagar sua identidade com ouro e veludo. Ela olhava ao redor, perplexa. Tudo era grandioso, mas faltava o essencial, humanidade. O Sr. Emir chegará em breve. Ele deseja vê-la assim que possível, informou a mulher, com um olhar solidário, porém resignado. O nome dele ecoou em sua mente como uma sentença. Emir Demira. Um bilionário turco, herdeiro de uma das famílias mais influentes do país. Um homem tão impenetrável quanto o aço que construía seus impérios. Sentada à beira da cama, Ayla tremia. O relógio sobre a lareira parecia zombar de sua ansiedade. Cada tic-tac era uma contagem regressiva para o impensável. Ela tentou escapar com a mente, imaginando o cheiro do café coado da mãe, o barulho das crianças da vizinhança brincando, a simplicidade da vida que agora parecia tão distante. Tudo estava prestes a mudar de forma chocante e irreversível. Quando os passos dele ecoaram no corredor, firmes e decididos, o ar ficou mais pesado. Ayla se levantou com dificuldade. Seu coração batia tão forte que parecia querer fugir do peito. A porta se abriu devagar. E então, ele entrou. Alto, imponente, com olhos tão frios que pareciam feitos de gelo do deserto da alma. Um homem encantador por fora, mas cuja presença despertava medo, não desejo. Ela prendeu a respiração. Aquilo não era um encontro. Era o início de uma noite que marcaria sua existência para sempre. E foi nesse instante que o destino, com sua ironia cruel, começou a escrever uma história inesquecível. Ayla não conseguia desviar os olhos dele, mesmo com o medo devorando sua coragem. Emir Demira era um homem que impunha silêncio com sua presença. Alto, com cabelos negros perfeitamente alinhados, terno escuro impecável e uma expressão tão fria que congelava qualquer tentativa de diálogo. Então é você, disse ele, com uma voz grave e cortante.
A virgem que me foi prometida. Aquelas palavras rasgaram algo dentro dela. Prometida? Ela não era uma oferenda. Era uma jovem com sonhos, com alma, com sentimentos. Mas para ele, ela parecia ser apenas um contrato assinado, um capricho adquirido com cifras escandalosas. Eu não sou um objeto, respondeu ela, com voz trêmula, mas firme. Não importa o quanto tenha pagado. Um sorriso debochado se formou no canto dos lábios dele, mas seus olhos não acompanharam o gesto. Ainda estavam gélidos, indiferentes. Você vai me desafiar, garota? Sabe quantas dariam tudo para estar onde você está agora? Eu não sou quantas, sou eu. E eu não quero estar aqui. Houve um silêncio denso entre os dois. A coragem de Ayla o surpreendeu, mas ele não demonstrou. Apenas se aproximou lentamente, parando a centímetros dela. O perfume dele era caro, amadeirado, e a tensão entre eles era sufocante. Hoje à noite, você dormirá comigo. Afirmou ele, como quem dita uma ordem ao vento. E não me interessa se quer ou não. Ayla sentiu as pernas falharem. Seu corpo todo tremia. Mas ela ergueu o rosto, os olhos marejados de lágrimas contidas, sem recuar. Não é o meu corpo que vai te salvar, Emir. Sussurrou, com uma dor profunda na voz. É o seu próprio coração que está morto. Ele virou o rosto com brusquidão, como se aquelas palavras o tivessem ferido em algum lugar esquecido da alma. Por um segundo, os olhos frios perderam o foco. Mas logo ele voltou a si e saiu do quarto sem dizer mais nada. Ayla caiu sentada, respirando com dificuldade. Aquela troca havia sido chocante. Nunca imaginou que encontraria forças para encará-lo daquele jeito. E nunca imaginou que veria algo abalando aquele homem que parecia esculpido em mármore. Horas depois, uma criada a preparou para o jantar. Deram-lhe um vestido longo, azul escuro, elegante demais para quem não queria impressionar. Seu cabelo foi penteado, e ela teve que calçar saltos, como uma boneca sendo arrumada para ser entregue ao dono. Na sala de jantar, Emir a aguardava, erguendo uma taça de vinho. O ambiente era requintado, mas carregado de tensão. Ela se sentou à sua frente, tentando não tremer. Você não é como eu esperava. Disse ele, sem tirar os olhos dela. A maioria chora, implora, obedece. Você me irrita. Isso não me preocupa. O que me apavora é você não sentir nada. Ele riu de leve, mas era um riso seco, sem alma. Como se o mundo inteiro fosse um jogo que ele já havia vencido. Sentir é fraqueza, Ayla. E fraqueza mata. Ela baixou os olhos por um instante. Aquilo era mais profundo do que ela imaginava. A frieza dele não era só arrogância. Era proteção. Uma armadura forjada por algo sombrio. Depois do jantar, ele se levantou e estendeu a mão. Venha. A noite não espera. Ela olhou para a mão dele como se fosse uma sentença. E mesmo com o coração aos gritos, se levantou. Cada passo em direção àquela noite parecia cravar espinhos em sua alma. Mas algo em seu íntimo dizia que aquela noite, por mais dolorosa que fosse, seria o começo de algo transformador. O quarto onde ele a levou parecia ter saído de um palácio otomano. Cortinas de veludo vinho caíam pesadas sobre janelas imensas. Um lustre dourado iluminava a cama redonda, coberta por lençóis de seda escura. Tudo era opulento, encantador aos olhos, mas Ayla sentia-se presa numa gaiola de ouro. Emir trancou a porta atrás de si, sem dizer nada. Lançou o paletó sobre a poltrona e começou a desfazer os botões da camisa. O som do tecido se abrindo foi como um trovão nos ouvidos da jovem.
Ela permanecia imóvel, com os dedos entrelaçados no próprio vestido, tentando disfarçar o tremor visível. Tire o vestido, disse ele, sem encará-la. Vai facilitar as coisas. Ela não respondeu. Sentia-se despida só com aquelas palavras. O medo subia por sua espinha como serpente. Sua virgindade, sua dignidade, sua alma estavam prestes a serem arrancadas sem escolha, sem amor, sem poesia. Ele se virou ao notar o silêncio e viu os olhos dela marejados. Por um instante, algo nele hesitou. Um segundo apenas. Mas logo o gelo retomou o controle. Não me olhe assim. Você sabia o que aconteceria. Eu sabia, a voz de Ayla saiu engasgada, mas não sabia que doía tanto ser tratada como nada. Aquilo o atingiu com uma força invisível. Pela primeira vez, Emir Demiran ficou sem palavras. Seu rosto fechou-se, como se estivesse segurando algo que ameaçava sair. Ele deu 2 passos à frente e parou diante dela. Ayla o encarou, mesmo com o coração descompassado. Ela tremia. Era virgem. E estava ali, entregue a um homem que parecia incapaz de sentir compaixão. A lágrima que escorreu por seu rosto não pedia piedade, mas justiça. Está com medo de mim? Ele perguntou, mais baixo. Estou com medo do que você se tornou. A frase cortou o ar como navalha. Emir fechou os punhos. Tinha o poder de tomar o que quisesse. Sempre teve. Mulheres, contratos, terras, tudo. Mas diante daquela garota que não o tocava com as mãos, mas com verdades cruas, ele se via sem defesa. Em vez de tocá-la, ele se afastou. Deu as costas, caminhou até o armário de bebidas e serviu-se de uísque. Bebeu tudo de uma vez. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. Vá para a cama, ele ordenou, sem encará-la. Por quê? Você não vai tocar em mim? Ela perguntou, com a voz oscilando entre o medo e a provocação ferida. Ele virou-se devagar. Seus olhos estavam sombrios, mas não mais vazios. Havia conflito. Dor. Raiva. Eu não toco o que me faz lembrar que ainda sou humano. Foi uma confissão inesperada. Chocante. Emir se aproximou mais uma vez, mas parou diante dela como quem encara um espelho doloroso. Vá dormir. E amanhã, você será livre. Ayla franziu a testa, confusa. Aquilo não fazia sentido. Era um jogo? Uma armadilha? Você está me libertando? Não diga isso como se fosse um presente. Eu só não quero olhar para você e sentir que minha armadura está trincando. E com isso, ele saiu do quarto, deixando-a sozinha, em choque, sem saber se chorava por alívio ou por algo mais profundo, algo que ela não ousava ainda nomear. Naquela noite, pela primeira vez em sua vida, Emir Demiran se trancou no próprio quarto, e chorou. E Ayla dormiu abraçada a um travesseiro, sem saber que o que acabará de acontecer. Era o início de algo profundamente transformador. Na manhã seguinte, Ayla despertou com a luz suave invadindo o quarto. Por um segundo, pensou que tudo havia sido um pesadelo. Mas o vestido amassado, os olhos inchados e a sensação de vazio no peito a lembraram, era real. Ela havia sido entregue como um objeto, e milagrosamente, não tocada. Levantou-se devagar, caminhou até a janela e abriu as cortinas. Do lado de fora, a mansão se estendia como um reino silencioso, cercado por jardins perfeitamente podados e guardas discretos. Tudo parecia encantador à primeira vista, mas agora ela enxergava a prisão por trás da beleza. Uma criada entrou em silêncio, deixando uma bandeja com café e frutas. Ele mandou preparar seu café da manhã.
Disse que não deve sair do quarto até que alguém venha chamá-la. A mulher hesitou antes de continuar. Nunca vi ele assim, calado, distante, sem dar ordens. Ayla apenas assentiu, tentando entender o que se passava. Não conseguia confiar naquele gesto. O que significava? Estaria ele jogando com sua mente? Testando seus limites? Horas depois, um funcionário veio chamá-la. Informou que Emir queria vê-la na biblioteca. Ela hesitou, mas foi. A biblioteca era gigantesca. Paredes cobertas de livros, luz baixa, e um cheiro de madeira antiga que trazia uma paz inesperada. Emir estava sentado em uma poltrona de couro, camisa branca dobrada até os cotovelos, olhar fixo em um livro, que nem lia. Ao vê-la entrar, ele se levantou. Seus olhos estavam diferentes. Menos hostis. Mas ainda distantes. Sente-se, disse, apontando a poltrona à frente. Ela obedeceu em silêncio. O ar entre eles ainda era denso, mas menos cortante. Como se a noite anterior tivesse rachado a armadura dele. Você ainda é virgem? A pergunta veio fria, direta, como uma faca. Ayla ficou vermelha, chocada. Não respondeu. Eu não vou tocar em você. Ele desviou o olhar. Não por pena. Mas porque, algo naquela noite mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Ela o observava, confusa. Era inacreditável ouvir aquilo da boca de um homem tão temido. Aquele que comprava vontades, que esmagava sentimentos. Por que fez isso, então? Ela perguntou, quase num sussurro. Por que me comprou? Ele ficou em silêncio por longos segundos. Quando respondeu, sua voz estava carregada de algo inédito, dor. Porque eu queria provar que ainda podia possuir qualquer coisa. Controlar. Dominar. Mas quando vi seus olhos, eu vi algo que não via há muito tempo. Esperança. E eu detesto esperança. A confissão era surpreendente. Comovente. Por trás da crueldade dele, havia um coração soterrado por camadas de abandono. O que aconteceu com você, Emir? Ela perguntou, sem ironia, sem raiva. Apenas com uma sinceridade desarmada. Ele se levantou abruptamente. Não se acostume com esse meu lado. Ele não dura. Eu sou frio por escolha. Por sobrevivência. E saiu, deixando Ayla sozinha na biblioteca, mas algo nela havia mudado. O medo começava a ceder lugar à curiosidade. À compaixão. Mesmo sem querer, ela sentia que havia tocado uma ferida aberta que ele escondia do mundo. E Emir, do lado de fora, encostado à porta, ouvia a própria respiração descompassada. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia. O silêncio entre eles não era mais vazio. Era um intervalo profundamente inspirador entre o medo e o possível amor que ameaçava nascer. Ayla passou os dias seguintes caminhando pelos jardins da mansão, tentando decifrar aquele homem que a assustava, e ao mesmo tempo, despertava nela uma compaixão inesperada. O que havia por trás dos olhos frios de Emir Demira? Quem o havia transformado em um homem tão insensível, tão cruel, e ao mesmo tempo, tão atormentado? Foi durante uma tarde nublada que ela encontrou a resposta. Estava sentada sozinha no jardim interno quando uma senhora de idade, vestida com roupas simples de funcionária, se aproximou. Trazia um buquê de flores nas mãos e um olhar carregado de lembranças. Você é diferente das outras, disse a mulher, com um sorriso melancólico. Ayla olhou para ela, confusa. Desculpe, a senhora me conhece? Eu trabalho aqui desde que Emir era criança. Ela se sentou ao lado da jovem.
Vi esse menino correr por esses corredores, sonhar alto, até o dia em que perdeu tudo. Ayla se virou, surpresa. Perdeu tudo? A mãe dele foi assassinada diante dos olhos dele. Um crime por vingança, pelas dívidas e traições do pai. Ele tinha apenas 12 anos. Desde então, jurou nunca mais sentir nada. Ele viu o mundo como uma ameaça, e se blindou. A revelação foi chocante. Comovente. Ayla sentiu um nó na garganta. Aquilo explicava tanto, mas não justificava a forma como ele a tratava. Ele me comprou. Como se eu fosse uma mercadoria, murmurou, a voz embargada. Isso também vem da dor? A funcionária suspirou. Ele acredita que se amar alguém de novo, vai perdê-la. Como perdeu a mãe. Então, prefere destruir tudo antes que algo o destrua. Ayla não respondeu. Ficou ali, em silêncio, olhando o céu escurecer. Por dentro, lutava contra sentimentos contraditórios, raiva e compaixão, dor e empatia, medo e esperança. Naquela noite, resolveu confrontá-lo. Entrou em seu escritório sem ser chamada. Emir estava lendo documentos, mas ao vê-la, parou imediatamente. O olhar dele endureceu, mas por dentro, ele se desestabilizou. O que faz aqui? Perguntou. Eu sei o que aconteceu com sua mãe, disse ela, com voz firme. E lamento. Sinceramente. Os olhos dele se arregalaram, surpresos. Era um segredo guardado a 7 chaves. Ele levantou-se devagar, cerrando os punhos. Quem contou isso? Rosnou, entre os dentes. Isso não importa. O que importa é que agora eu entendo sua dor, mas não aceito a forma como você me usou. Ele deu um passo à frente, os olhos faiscando. Mas Ayla não recuou. Você me comprou como se eu não tivesse valor. Mas eu tenho. E talvez, no fundo, você saiba disso. Por isso está com medo. Medo? Ele riu com desdém. Eu não sinto medo de nada. Sente sim. Medo de sentir. Medo de perder o controle. Medo de amar de novo. Houve um silêncio sufocante. Emir se virou, caminhou até a lareira e apoiou as mãos na borda. Seu corpo inteiro tremia. Ele parecia um vulcão prestes a explodir. Você não sabe o que é viver com um fantasma todos os dias. A voz dele saiu trêmula, quase um sussurro. Eu jurei que nunca mais dependeria de ninguém. E então você chegou. Ela se aproximou, com os olhos marejados. Não vim para te destruir, Emir. Mas talvez, sem querer, eu esteja te mostrando que ainda existe vida aí dentro. Ele a olhou, vulnerável pela primeira vez. E naquele instante, algo profundamente comovente e inesquecível aconteceu entre eles, um silêncio de almas que finalmente se enxergavam. A tensão entre Ayla e Emir crescia como um incêndio silencioso, alimentado por tudo que ainda não haviam dito em voz alta. Os olhares carregavam uma guerra de sentimentos, culpa, desejo, medo, e algo ainda mais profundo, que ambos tentavam negar. Nos dias que se seguiram, ele começou a agir de forma estranha. Não era mais o mesmo homem que entrará naquele quarto decidido a tomá-la à força. Agora, Emir aparecia inesperadamente no jardim para observá-la, surgia nos corredores apenas para perguntar se ela estava bem, e sumia em seguida, como se lutasse contra um impulso que não compreendia. Ayla, por sua vez, estava confusa. Como acreditar em um homem que a havia comprado como se fosse uma peça rara de colecionador, mas agora parecia incapaz de encostar um dedo nela? Era um tormento constante. O tempo todo seu coração a lembrava do perigo, mas algo dentro dela insistia em ver além do monstro,
e enxergar o homem ferido. Foi numa noite de tempestade que tudo mudou. Ayla estava prestes a se deitar quando ouviu vozes exaltadas vindo do hall principal. Saiu do quarto e desceu as escadas com o coração acelerado. Ao chegar, encontrou Emir gritando com dois homens engravatados, aparentemente representantes de uma antiga família rival. Vocês não tocam nela. Ele rugiu, com os punhos cerrados. Se ousarem mencionar o nome dela novamente, vão sair daqui direto para o hospital. Então é verdade? Um deles debochou. O homem de gelo está se derretendo por uma camponesa virgem? Que piada! Foi a gota. Emir partiu para cima dele com uma fúria descontrolada. Só não houve sangue porque os seguranças intervieram a tempo. Ayla assistia a tudo, chocada, sem saber o que dizer. Quando os homens foram embora, Emir virou-se e a encontrou parada na escada, pálida. Por que você fez aquilo? Ela perguntou, com voz trêmula. Ele a encarou como um homem à beira do abismo. Porque se tocassem em você, eu destruiria o mundo. Ela desceu os degraus devagar. As mãos suavam. O coração batia em descompasso. Ele estava ofegante, transtornado. E então, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Emir a puxou com força pela cintura. Você me destruiu, sussurrou ele, a respiração quente em seu pescoço. Eu te comprei para satisfazer um capricho, mas você me fez sentir. Ela tentou recuar, mas ele a segurou firme. E num impulso arrebatador, a beijou. Não foi um beijo de posse, nem de poder. Foi um beijo desesperado, de um homem que nunca havia aprendido a amar, e que agora estava se afogando nisso. O corpo dela tremia inteiro, mas não por medo. Pela primeira vez, Ayla sentiu o toque dele não como ameaça, mas como confissão. Emir estava se despedaçando ali, diante dela. Eu estou enlouquecendo, ele disse, afastando-se um pouco, com os olhos vermelhos. Não suporto a ideia de te perder, mas também não sei como te ter sem te machucar. Ela encostou a mão em seu rosto com delicadeza. Então não me tenha. Me escolha. Aquela frase o desmontou. Ele se virou de costas, escondendo o rosto com a mão. Eu não sei amar. Então aprenda. Ela o fitou com firmeza. Porque eu estou aqui. E isso, é real. Naquela noite, não houve mais toque, nem promessas vazias. Apenas o silêncio entre dois corações expostos, tentando encontrar o caminho um até o outro. E Emir percebeu que algo chocante, profundo e transformador estava acontecendo, ele queria amar. Na manhã seguinte, a mansão parecia respirar diferente. A rigidez silenciosa deu lugar a um ar leve, quase suave. Os funcionários notavam, ainda que discretamente, que o homem frio, outrora inacessível, agora carregava no olhar algo novo. Algo surpreendente, esperança. Ayla caminhava pelo corredor quando foi chamada por um dos assistentes de Emir. O Sr. Demiran pediu que você vá até o terraço. Ele deseja falar com você, sozinho. Seu coração acelerou. O que ele queria agora? Recuaria novamente para o escudo da frieza ou assumiria o que estava florescendo entre eles? Ela subiu as escadas com passos firmes, mas a alma tremia. Ao abrir a porta do terraço, o vento morno do fim da manhã a envolveu. E lá estava ele, de costas, olhando a vista de Istambul como se carregasse o mundo nos ombros. Pensei que fosse me evitar, disse ela, com doçura e firmeza. Ele virou-se lentamente. Nos olhos dele havia algo raro, vulnerabilidade. Não posso mais evitar você, Ayla. Ela parou diante dele.
A cidade abaixo era apenas pano de fundo para algo muito maior que acontecia naquele instante entre dois corações que jamais deveriam ter se encontrado, mas que agora batiam no mesmo ritmo. Fiz coisas imperdoáveis. Te tratei como um objeto. E mesmo assim, você olhou para mim como ninguém jamais olhou. A voz de Emir falhava. Não sei como consertar isso, mas eu quero tentar. Ayla o escutava em silêncio. Cada palavra dele era uma rachadura na armadura que ele sempre vestiu. Por isso, continuou, estou te libertando do acordo. Você não me deve nada. O dinheiro que dei à sua família já foi multiplicado 1000 vezes. Você está livre. Pode ir embora. Ou ficar, mas por você. Não por obrigação. Ela ficou imóvel por alguns segundos. Aquilo era inesperado, profundo, comovente. Então, é isso? Sussurrou. Depois de tudo, você me solta e espera que eu simplesmente vá? Ele baixou a cabeça. Se eu te amo de verdade, preciso te deixar escolher. O silêncio foi avassalador. Ayla respirou fundo, se aproximou lentamente e ergueu o rosto até os olhos dele. Emir, eu escolho você. Ele a olhou, como se não acreditasse no que acabará de ouvir. Ayla segurou as mãos dele, e naquele toque havia mais cura do que qualquer palavra. Eu escolho seu caos, suas dores, seus medos, porque eu vi algo encantador no homem por trás da armadura. Emir puxou-a para um abraço. E ali, no terraço onde tantas decisões frias haviam sido tomadas, um homem quebrado se permitiu amar pela primeira vez. Naquela noite, não houve pressa. Pela primeira vez, Emir a tocou com ternura, como se ela fosse feita de luz. Foi uma entrega lenta, respeitosa, inesquecível. Ele a despiu com os olhos, não com pressa, mas com admiração. Seus dedos traçaram cada curva dela como quem decifra um segredo sagrado. Ayla, ainda virgem, entregou-se não por obrigação, mas por amor. E naquele quarto que antes fora prisão, agora havia redenção. Ele a beijou com respeito e desejo. Ela o abraçou como se segurasse seu próprio destino. Aquela noite foi mais que amor. Foi libertação. Foi cura. Emir Demiran, o homem mais temido da Turquia, finalmente se ajoelhou, diante do amor. E Ayla, a jovem virgem que havia sido vendida, se tornou a única capaz de ensiná-lo a sentir. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.